Esse é o Ancapso e nós vamos falar do prejuízo da Petrobras. Olha só, quem diria que eleger um pinguço corrupto para a presidência do Brasil, que por sua vez vai botar os cupinchas dele corruptos na Petrobras, iria causar prejuízo na companhia, né? Cara, isso é impressionante, tá? Olha, havia de fato uma expectativa que a Petrobras diminuísse os lucros nesse trimestre, porque o preço do petróleo está meio baixo e teve alguns efeitos causados pelo governo Lula, por exemplo, a desvalorização do real, né? O real desvalorizou muito, e também a questão de uma dívida tributária que tem aí, que o governo Lula está cobrando tributo pra caramba. Lembra o Taxad, dos memes do Taxad? Pois é, está cobrando imposto como se não houvesse amanhã. A Petrobras teve que pagar essa multa também. E daí, ou seja, havia expectativa de uma diminuição do lucro. Só que ninguém esperava prejuízo da Petrobras. Isso é um absurdo. A última vez que teve prejuízo na Petrobras foi no auge da pandemia, né? Que aí a gente estava com uma pandemia mundial, né? Havia um motivo. É o que eu falo para vocês. Eleger um pinguço corrupto é uma pandemia inteira comprada de graça. Eu não sei por quê. Eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas que votaram nesse pinguço corrupto. Essa notícia foi sugerida por Riobaldo Jagunço, conhecedor de peixe à la Schwab e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, isso aqui foi totalmente inesperado. Eles esperavam um lucro de 14 bilhões e tiveram um prejuízo de 2,6 bilhões. Né? Já se esperava um lucro menor, já sabiam que ia dar problema. Né? No primeiro trimestre, a companhia teve um lucro de 23 bilhões. Se esperava um lucro bem menor agora, mas ainda um lucro, né? Porque vocês sabem, tem um ditado que diz por aí que o melhor negócio do mundo é uma companhia de petróleo bem administrada. O segundo melhor negócio do mundo é uma companhia de petróleo mal administrada, né? Agora, para você conseguir fazer uma empresa de petróleo quebrar, é só com Dilma e Lula mesmo, não tem outra alternativa, só esses caras para conseguirem esse feito. E a gente vai ver aqui que eles têm explicação, né? Eles falam que não, que tem explicação, porque foi isso, foi aquilo, foi não sei o que lá, não sei o que lá. Mas na prática você vai ver ali que é má administração. É o governo Lula roubando dinheiro da Petrobras como se não houvesse amanhã, seguindo uma política da era da Dilma, né, de fazer política com o preço do petróleo e sacaneando o brasileiro de duas formas. Primeiro, porque esse custo todo vai acabar sobrando para a gente mais adiante. E segundo, que com o prejuízo da Petrobras. Toda vez que uma estatal tem prejuízo, quem banca é você que paga imposto, não tem jeito, né? O dinheiro tem que vir do governo. Enfim, olha só o que está dizendo aqui. Saiu a coisa da Petrobras, aqui ó, o lucro da Petrobras sempre muito grande. Em 2022, lucros enormes da Petrobras, aqui coisa e tal. 2023 já deu uma caída. Por que deu uma caída em 2023? Porque justamente foi aí que a Petrobras começou a política dela de dumping, né? A Petrobras, hoje, ela quer recomprar refinarias que foram privatizadas por Bolsonaro. O pessoal injustamente fala que Bolsonaro não privatizou a Petrobras. Ele privatizou um bocado de coisa da Petrobras, não privatizou a Petrobras inteira, não conseguiu chegar nisso. Mas privatizou um monte de coisa. O Lula quer recomprar essas refinarias. E como que ele está fazendo isso? Ele está adotando uma política de manter o preço do petróleo, dos produtos, né, da gasolina, do diesel, não sei o que lá, da Petrobras, abaixo do preço do mercado. O que acontece nesse caso? As refinarias que foram vendidas para as outras empresas começam a ter prejuízo, né? Então isso se chama dumping. Isso é um crime econômico aí, tem várias regras. É lógico que o CAD não vai fazer nada, né? Porque o CAD, em tese, é para proteger a concorrência no Brasil, mas o CAD é do governo federal, então não vai fazer porcaria nenhuma nesse caso. Aí, ou seja, a Petrobras está mantendo o preço da gasolina mais barato, a mesma coisa que fez na época da Dilma, quando quase quebrou lá atrás, em 2013, 2014. Vocês lembram disso, né? No governo da Dilma, quando teve a reeleição da Dilma, no dia seguinte o preço da gasolina subiu 30%, porque ela estava segurando o preço para ganhar a eleição, né? Enfim, o Lula agora está segurando o preço para conseguir reestatizar as refinarias. E aí o que está acontecendo no final das contas? A Petrobras está tendo prejuízo. Teve outros fatores? Teve outros fatores. O pessoal está explicando aqui. A Miriam Leitão está explicando aqui. Ó.
A minha eleitora já está passando pano aqui. Não, mas teve explicação da Petrobras para o prejuízo, eu não sei o que é lá e coisa e tal. Mas verdade seja dita, ela também está criticando o governo aqui, tá? A coluna dela também critica o governo. Ela fala aqui que a explicação são duas coisas. Primeira coisa é a questão de um acordo tributário aqui, ó. Isso porque a empresa, aqui é uma outra matéria, tá? Mas isso porque a empresa teve dois eventos não recorrentes que acabaram de ter impacto nos resultados. O primeiro foi o reconhecimento de um custo de 10 bilhões de reais de despesa financeira referente a um acordo com o CARF, anunciado no último 18 de julho, né? Vocês lembram essa história do CARF? Essa história do CARF foi justamente uma mudança que teve do governo Bolsonaro para o governo Lula. Como o governo Lula quer roubar mais a sociedade, quer tributar mais impostos e coisa e tal, o Lula mudou a forma do CARF, né? Mudou a forma do voto do CARF. O CARF é uma espécie de tribunal feito pelo governo para discutir questões tributárias, né? Então, você e o governo discordam sobre determinado imposto. O governo acha que você tem que pagar mais, você acha que tem que pagar menos pela lei, né? Como é que seria resolvido isso antes? Você entraria na justiça. Só que isso é muito caro para o governo. Então o que o governo fez? Ele criou o CARF, que é uma espécie de justiça preliminar de tributos e coisa e tal, que é composta em parte por empresários para decidir, né, se realmente é justo, quem que tem razão nessa dívida, né? Só que qual que é o problema dessa história? Continua sendo o mesmo problema, como é do governo, o governo acha que tem razão quase sempre. Ainda mais quando entra um governo, como o governo Lula, que decidiu que no empate, em caso de empate, a razão é do governo. No Bolsonaro era diferente. Se desse empate, a razão era do empresário. Então estava muito tranquilo, diminuía o número de impostos que as empresas tinham que pagar. E não tenha dúvida, quando a empresa paga mais impostos, você paga mais impostos, porque esse custo da empresa tem que ser repassado para os preços dela, que a gente está vendo aqui na Petrobras. O custo desse acordo que eles fizeram aqui, ó, havia uma discussão que poderia chegar a 44 bilhões de reais, eles fizeram um acordo e aceitaram, aqui está falando 10 milhões, é errado, isso aqui, o valor correto é 18 bilhões, aqui ó, 19,8 bilhões de reais, então aqui está escrito errado aqui na matéria, é 19,8 bilhões de reais que a Petrobras aceitou pagar, é menos da metade do que estava sendo pedido pelo governo, né? Mas ela aceitou pagar agora. Por que aceitou pagar agora? Certamente porque teve interferência na Petrobras para aceitar isso daí. Muito melhor seria jogar isso tudo para a justiça e ir discutindo isso na justiça. Ah, vai ter que pagar 44 bilhões? Talvez. Lembra, se o acordo está aqui, se a coisa está sendo discutida no CARF, é porque não tem certeza quem está certo. Pode ser o governo, pode ser a empresa. Então, ou seja, um absurdo isso daqui, né? A Petrobras aceitou esse negócio, mas eles estão dizendo que na verdade é uma coisa boa, porque senão a gente teria que pagar 44 bilhões e vão pagar só 20 bilhões, metade. Eu não sei não, tá? Normalmente os acordos de impostos saem mais baratos do que isso. Eu achei uma péssima decisão aqui. Isso aqui claramente o governo Lula quer dinheiro, o governo Lula está querendo grana, né, para fechar o problema do déficit dele esse ano, então fez um acordo com a Petrobras, paga aí Petrobras para a gente resolver o problema, ou seja, sacaneou a Petrobras e com isso sacaneou todos os brasileiros para poder ajudar o Lula e o Haddad na sanha arrecadatória deles, né? E aí depois teve mais uma coisa aqui que foi a questão do dólar, né? O dólar subiu muito aqui no Brasil, parte da dívida da Petrobras está em dólares, então esse custo da dívida subiu bastante. Então a outra parte do problema aqui é de novo o governo Lula. O Lula falando besteira, aumentou o preço do dólar, deixou todo mundo desconfiado, fez um monte de gente tirar dinheiro do Brasil, com esse papo dele de que não, que tem que gastar mesmo, que não sei o que é lá, que déficit não é custo, é investimento e não sei o que é lá, as lorota que ele falou, que não tem base nenhuma isso daí. Com isso piorou a situação, ou seja, a gente vai pagar, como diz aqui o Mário Sabino aqui, você vai pagar duas vezes o prejuízo da Petrobras. Primeiro, você vai pagar como acionista da Petrobras, né? Como o governo brasileiro é acionista da Petrobras, ele tem que cumprir esse prejuízo aí da Petrobras, né? Então vai sair dos impostos nossos a cobertura disso daí. E segundo, esse problema todo que está acontecendo é porque a Petrobras se recusa a aumentar o preço da gasolina para continuar fazendo dumping contra as refinarias que foram privatizadas. Ou seja, ao invés da Petrobras simplesmente reajustar o preço da gasolina agora, ela segura isso daí.
Aí você fala, não, pô, isso aí é bom, né? Tô pagando mais barato pela gasolina, né? Poxa, afinal, no final das contas, eu não quero pagar caro na gasolina. O problema é que a história mostra que isso vai desaguar lá na frente num aumento muito maior da gasolina. Por quê? Porque senão a Petrobras vai quebrar, meu amigo. Não tem essa, né? A gasolina está mais cara. O fato do dólar ter aumentado de valor faz com que a gasolina seja mais cara. Se a Petrobras não aumenta agora, vai piorar a situação mais adiante. O Lula está empurrando isso com a barriga, porque ele quer recomprar as refinarias que foram privatizadas, e quando ele fizer isso, aí ele vai subir o preço da gasolina, vai ter que subir muito mais do que subiria agora, neste momento, né? Então, se a gente vai pagar 2 vezes esse prejuízo, mostra claramente a lambança toda, né? É injusto culpar só a Chambriand aqui, a Magda Chambriand. A verdade é que o problema disso é que já vinha desde o governo passado do Praxis. O problema disso é eleger o Lula. Esse é o problema. É lógico que no momento que o brasileiro decidiu eleger um pinguço corrupto, que foi acusado de corrupção, que foi condenado por corrupção na Petrobras, o que vocês acham que iria acontecer com a Petrobras? É lógico que ia virar um antro de corrupção e de má administração de novo. Foi exatamente o que aconteceu. E agora não podemos nem reclamar, porque, porra, né, o brasileiro foi lá e confirma. Pronto, aí, porra, botaram de novo o corrupto controlando a Petrobras. Esperavam o quê? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.